Sermão do Monte, capítulo 29, parte 2. Amai os vossos inimigos. E ao referir-se a coisas que supostamente estariam sendo praticadas contra o salmista, na realidade estavam sendo praticadas contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. A honra de Deus está ali em foco. E o zelo do salmista pela casa de Deus, pela igreja de Deus, era um motivo impulsionador que o levara a escrever tais coisas. Porém, talvez a situação toda possa ser melhor expressa como segue. Se alguém não aceita aquele princípio que diz que todas essas imprecações sempre têm caráter judicial, então de imediato se vê envolvido em um problema sem solução, no tocante ao próprio Senhor Jesus Cristo, pois aqui ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Entretanto, examinemos Mateus 23, onde o vemos trovejando ais contra as cabeças dos fariseus. Como conciliar essas duas atitudes? Como conciliar a exortação para amarmos os nossos inimigos com os ais proferidos contra os fariseus, juntamente com todas aquelas coisas que Jesus disse a respeito deles? Ou então, consideremos atentamente a questão pelo seguinte prisma. Nesta passagem bíblica, nosso Senhor recomenda-nos amar nossos inimigos porque, segundo ele mesmo explicou, é exatamente isso que Deus fez, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, como está em Mateus capítulo 5, verso 45. Há pessoas que têm interpretado muito tolamente essas palavras de Jesus, como se elas indicassem que o amor de Deus é absolutamente universal, não importando se um homem está preso ou não ao pecado. Assim, todos iriam para o céu, porque Deus é amor. Visto que Deus é amor, jamais castiga quem quer que seja. Entretanto, não basta isso para negar o ensino que a Bíblia estampa do princípio ao fim. Deus castigou Caim e o mundo antigo, mediante o dilúvio. Deus puniu os habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra. E também puniu os filhos de Israel quando se mostraram recalcitrantes. Além disso, o ensino inteiro do Novo Testamento, com base nas palavras que saíram dos próprios lábios de Cristo, é que haverá um juízo final e que, finalmente, todos os impenitentes serão lançados no lago de fogo, o lugar onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Como está em Marcos, capítulo 9, verso 48. Se alguém não aceitar esse princípio judicial, então será forçado a dizer que há uma contradição que envolve não somente o ensinamento da Bíblia, mas até mesmo o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas isso é uma posição insustentável. Portanto, a maneira de resolver o problema é a seguinte: precisamos reconhecer que, em última análise, esse elemento judicial é uma realidade, enquanto estamos nesse mundo e nesta vida. Deus, de fato, faz o seu sol nascer sobre bons e maus, abençoando pessoas que até o odeiam e enviando chuvas àqueles que o desafiam. Sim, Deus continua fazendo isso. Ao mesmo tempo, porém, ele os adverte que, a menos que se arrependam, finalmente estarão na perdição eterna. Portanto,
Pesados todos os fatores, não há nenhuma contradição. Povos como os moabitas, os amorreus e os midianitas haviam rejeitado deliberadamente as realidades divinas. E Deus, na qualidade de Deus e de eterno e justo juiz, proferiu juízo contra eles. Faz parte da prerrogativa divina agir assim. Porém, a dificuldade que cercava os fariseus e os escribas era que eles não faziam tal distinção. Tomavam esse princípio judicial e o punham em operação em suas atividades comuns, em suas vidas diárias. Consideravam que isso os justificava do ódio que voltavam aos seus inimigos, odiando a qualquer pessoa por quem tivessem aversão ou a qualquer pessoa que de alguma forma os ofendesse. Desse modo, destruíam deliberadamente o princípio básico da lei de Deus, que é esse grande princípio do amor. Consideremos agora essa questão por seu lado positivo e, quiçá, isso lance mais luzes sobre o problema. Nosso Senhor, novamente, ao contrastar seu próprio ensino com as distorcidas injunções dos fariseus e escribas, declarou: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, como está em Mateus capítulo 5, verso 44. E até poderíamos pensar que, a guiçá de ilustração, temos: bendizei os que vos amaldiçoam, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Uma vez mais, estamos tratando exatamente com o mesmo princípio básico que se vê nos versículos 38 a 42. Define-se aqui a atitude que os crentes deveriam ter para com outras pessoas. A única força que pode capacitar um homem a não revidar, a voltar a outra face, a caminhar a segunda milha, a dar tanto sua capa quanto sua túnica, quando esta última lhe estava sendo arrancada à força, e a ajudar outras pessoas que estejam padecendo necessidade? Sim, a força vital necessária para tanto é que esse homem tenha morrido para si mesmo, tenha morrido para os seus próprios interesses, tenha morrido para as preocupações consigo mesmo. Mas nosso Senhor vai muito além disso. Somos aqui instruídos a amar positivamente a essas pessoas. Cumpre-nos até mesmo amar os nossos inimigos. Não é simplesmente que não devemos revidar, mas também que devemos ser positivos em nossas atitudes para com os nossos inimigos. Nosso Senhor muito se esforça para que percebamos que o vocábulo próximo, aqui empregado, necessariamente inclui até os nossos inimigos. A melhor maneira de enfrentarmos essa verdade é encará-la sob a forma de certo número de princípios básicos. Trata-se do mais exaltado ensinamento que alguém pode encontrar em qualquer trecho da Bíblia, porquanto termina nesse tom elevadíssimo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Como está em Mateus capítulo 5, verso 48. Está envolvida toda essa questão do amor. Portanto, o de que somos aqui informados é que você e eu, neste mundo sujeito ao desgaste do tempo, defrontados como somos por inúmeros problemas, dificuldades, pessoas e muitas outras coisas que nos assediam, devemos comportar-nos como Deus se comportaria. Devemos ser semelhantes a Ele. Devemos tratar as outras pessoas como Ele mesmo as trata. Recomenda-nos Cristo: fazei isto
para que vos torneis filhos de nosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, como está em Mateus capítulo 5, verso 45. Conforme Ele nos determinou, pois, devemos equiparar-nos a isso, devemos comportar-nos dessa maneira.